Olá a todos, sem alguma exceção. Eu sou Lessa Guimarães e este é o seu canal Português para Todos, um canal voltado para a língua portuguesa em quaisquer níveis, seja você de nível fundamental, nível médio ou ensino superior, em graduação ou pós-graduação. É concurseiro? É professor? Sinta-se à vontade. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem, um gênero bastante peculiar com características próprias. Mas antes disso, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e os seus comentários. Já chegamos aos nossos 146 inscritos e fizemos o nosso primeiro sorteio de camisetas como esta, da Dríade Estampas. Os ganhadores foram Angélica Patrícia, Graça Souza e Nicolas Santos. Parabéns! E que venham mais 100 inscritos. Quando nós tivermos os 200 inscritos, faremos um novo sorteio de mais camisetas e de outros tantos brindes. É uma promoção da Dríade Estampas. Agora, vamos de vinheta. Então, e o que é reportagem? Bom, reportagem é um gênero textual característico dos textos jornalísticos. Nós temos dois tipos de textos jornalísticos, que são os textos jornalísticos opinativos e os textos jornalísticos informativos. É o que diferencia justamente a reportagem da notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico informativo e a reportagem é um gênero textual jornalístico opinativo. O que significa dizer isso em detalhes? Significa dizer que a notícia ela é um gênero em que se busca, a sua função principal seria a função de informar, E a reportagem possui uma função de retratar, de apresentar o olhar do repórter acerca de uma determinada temática. A notícia, por exemplo, trabalha com temáticas cotidianas que estão acontecendo naquele determinado momento. Já a reportagem não. Pode ser que essas temáticas não estejam acontecendo naquele tempo, mas que o repórter escolhe fazer uma apresentação global acerca daquilo que ele vê sobre aquela determinada temática. A reportagem possui um estilo próprio, um estilo e uma linguagem própria. Ela possui uma função social e política bastante peculiar. Os elementos da reportagem incluem levantamento de dados, entrevistas de testemunhas ou de especialistas no assunto em que se está sendo abordado, além de uma análise detalhada dos fatos. Como eu havia dito, é um retrato visto sob o ângulo do repórter. É por isso que a reportagem é assinada pelo repórter, diferentemente da notícia que não precisa de assinatura. Sob esta ótica, o repórter vai introduzir uma figura de linguagem chamada polifonia, que vai caracterizar a voz do repórter e as vozes dos especialistas, das pessoas que ele buscou para poder fazer essa apresentação global daquela temática em que ele está apresentando. Portanto, é um conjunto de vozes tentando argumentar sobre uma determinada temática. Lessa, e para que eu quero saber o que é reportagem? Bom, você quer saber o que é reportagem para que você, reconhecendo o texto, você perceba que ali não está uma verdade absoluta, mas está algo visto
por alguém de uma determinada forma. É apenas um ângulo em que se foi captada uma determinada verdade. Ou seja, não se caracteriza ali a verdade absoluta. Você pode concordar com a reportagem ou discordar dela. Lessa, e reportagem cai no Enem? Sim, cai no Enem. Veja, por exemplo, essa questão aqui do Enem de 2013. Eu peguei só um exemplo para você observar que o gênero textual reportagem cai no Enem. E ele cai tanto como interpretação, certo? Quanto como características do próprio gênero. Ou seja, você vai ter que identificar o gênero e vai ter também que interpretá-lo. Por exemplo, nós temos aí, segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade. Aí você, se liga bem nessa palavra, novas nuances de perversidade. Isso aí é palavra-chave. E é potencializada. Potencializada também é palavra-chave. É potencializada pelo fato de... Aí você vai lá no texto e você observa que o primeiro parágrafo é um parágrafo de apresentação, em que se apresenta o texto. Veja que a primeira frase aí é o tópico frasal, né, em que se está falando a respeito de justamente observar a questão do cyberbullying nas redes sociais, né, como um todo, e em seguida mostra o porquê, né, vai argumentar. Veja que o primeiro parágrafo é um parágrafo de apresentação. O segundo parágrafo é um parágrafo de argumentação. A argumentação é opinião. Se é opinião, é reportagem. Então, observe, temos aí uma argumentação. E essa argumentação fala bem claramente aí, olha, que o anonimato, né, justifica como sendo o anonimato o que vai aumentar a crueldade das pessoas em praticar justamente o cyberbullying. Então, qual é a alternativa que traz justamente essa ideia de anonimato? É a letra B. Veja que a letra B diz dificultar a identificação do agressor incógnito. Portanto, se dificulta a identificação, é o próprio anonimato. Ah, Alessa, eu não quero fazer Enem, não pretendo fazer vestibular, eu estou estudando para concurso. Cai reportagem em concurso? Sim, cai. Observe, por exemplo, a questão do MPE, Ministério Público do Estado de Alagoas, e veja que aqui se pede justamente para você observar as características do gênero reportagem. Veja que aqui pede para você completar, né? Então, de acordo com o texto, está dizendo: a reportagem é a maior forma de aproveitamento possível da informação. Veja que aí é um aproveitamento da informação. Alguns autores dizem que a reportagem é como se fosse uma notícia ampliada. Aí continua o texto, pois é justamente a pluralidade de vozes. Observe que pluralidade de vozes. O que é essa pluralidade de vozes? É justamente a polifonia. É a voz do autor, do repórter, que está escrevendo a reportagem, obviamente, unida a vozes, né, de outras pessoas, as quais ele busca para poder argumentar sobre aquela temática. Sejam especialistas, sejam testemunhas, as quais ele entrevista, e diz que fazem com que a reportagem se torne um instrumento de expansão. Como eu falei, se a reportagem é uma notícia ampliada, ela é uma notícia expandida, portanto é um instrumento de expansão. Aí veja, continuando, uma vez que a democracia é polifônica, não existe aí um conjunto de vozes, uma pluralidade de vozes, tentando argumentar sobre um fator comum, então é polifônica e polissêmica, ok? Então, você pode observar que existe sim o gênero reportagem bastante atuante,
tanto em concursos quanto em vestibulares. Recapitulando, o gênero reportagem é um gênero textual jornalístico opinativo, e é isso que o faz diferenciar da notícia, que é informativo. No gênero reportagem, não se possui uma definição muito clara, porque se tem uma estrutura e um estilo próprio. A reportagem é como se fosse um retrato sob o ângulo de seu repórter. É por isso que este assina a sua própria reportagem. Os elementos que estão na reportagem são levantamento de dados, entrevistas com testemunhas ou especialistas sobre o determinado assunto que está sendo abordado. A função da reportagem é justamente abordar uma temática que talvez nem seja uma temática que esteja presente no cotidiano naquele momento, mas que é de interesse público. O repórter utiliza figuras de linguagem como a polifonia, ou seja, uma série de vozes inseridas juntamente com a sua voz para poder argumentar sobre determinada temática. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado bastante claro a respeito de reportagem. Deixe aí nos comentários se você chegou até aqui. Reportagem 10. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!